Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nessa série de aulas eu te ajudo a sair do nível básico e atingir o nível de automação de tarefas no Excel. Meu nome é Luiz Jô e hoje eu vou te apresentar caminhos simples para conseguir construir dashboards 100% dinâmicos, assim como este que você está vendo aqui na tela, por exemplo, em que muda aqui o período de análise, ano 2015 a 2019, ano 2016 a 2020, 2017 a 2021. Quero ver apenas 3 anos, quero ver cinco, quero ver dois, quero ver um, por aí vai. Vou te mostrar técnicas simples que estão por detrás da construção de dashboards dinâmicos, de gráficos dinâmicos, assim como esse que você está vendo aqui na tela, ok? Inclusive eu trouxe uma planilha aqui virgem, que tem apenas só os dados, que é para eu poder te mostrar isso aqui na prática, clica, clique, sem tabus. Jogo, o que eu ganho ao participar dessa aula? Simples, simples. Ao participar dessa aula, você vai aprender técnicas diferenciadas para construir dashboards 100% dinâmicos como aquele e alguns outros, ok? Por quê? Porque essas técnicas elas vão se replicar, elas vão servir para construir outros dashboards diferentes desse. E o principal ganho disso é que você começa a ter um conhecimento diferenciado e pouco existente no mercado. Quantas pessoas que você conhece, olha para o seu lugar, olha para os seus colegas, quantas pessoas sabem construir gráficos que nem esse, gráficos dinâmicos até esse nível? São poucas pessoas, são poucos profissionais. Então, se você quer atingir, se você quer sentar numa posição em que poucas pessoas estão, você precisa saber fazer alguma coisa que poucas pessoas sabem fazer. Então, nessa aula eu vou te entregar isso, vou te entregar um conhecimento que não está disponível, que é pouco conhecido no mercado, e as empresas estão assim a caçar funcionários que sabem trabalhar de forma diferenciada desse jeito. Não, vou te mostrar isso aqui na prática, clica, clica, passo a passo, e vou te mostrar algumas técnicas assim super diferenciadas, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é, eu estou com uma base, eu vou assumir que você já tem uma base pronta, ok? Eu tenho aqui uma base pronta já, que mostra aí o total de vendas para Moçambique e para Angola. Estou a simular aqui que existe um funcionário, existe uma empresa que é multinacional, tem em Moçambique, tem em Angola, e tem ali um funcionário que precisa fazer algum relatório dinâmico que mostra lá os dados tanto de Moçambique quanto de Angola. Ao invés de fazer sei lá, dois gráficos, como são dois países, se fossem 10, teria que fazer 10 gráficos, você faz apenas um. Esse é um dos principais ganhos do dashboard dinâmico. Você consegue consolidar a informação que sairia em 10 gráficos, você faz apenas um, ok? Então aqui nós vamos fazer apenas um, eu trouxe apenas Moçambique e Angola, e tem ali o histórico de informação anual 2000, 2021 até 2001, desculpa, até 2021. Desculpa. Então, a pessoa que vai estar a analisar essa informação, ela também tem a necessidade de comparar o total de venda. Primeiro quer olhar o país, né? Estou analisando Moçambique, mas ela quer comparar o total de venda, por exemplo, nos últimos 5 anos. Tem quem quer olhar apenas nos últimos 2 anos. E aí nós vamos, assim, juntar todos esses filtros em apenas um gráfico, tal e qual eu te mostrei ali no exemplo, logo no início dessa aula, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer até para facilitar, a primeira coisa que eu vou fazer para facilitar é já começar a preparar esta base. Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos precisar é de uma forma, precisamos de um filtro dinâmico que nos permite intercalar tanto de Moçambique quanto para Angola, ok? E inclusive eu coloquei aqui essas shapes a simular Moçambique e Angola, mas você poderia fazer a mesma coisa com uma foto, com o que for, inclusive poderia ser qualquer botão mesmo, ok? Mas o nosso objetivo aqui é conseguir clicar aqui e fazer com que o gráfico apresente informações de Moçambique, e clicar aqui e fazer com que o gráfico apresente informações de Angola. Jô, como é que eu faço essas figuras aí funcionarem? Como é que eu faço essas figuras funcionarem? E como é que eu faço uma figura dessa? É simples, é isso que eu disse. Você pode baixar o mapa ou pode construir mesmo. Eu vim para aqui e fiz isso. Cliquei aqui, shape, fiz isso aqui, pintei de vermelho, repliquei, coloquei aqui embaixo, pintei de preto e saiu esse mapa de Angola. Simples quanto isso, ok? Então vamos lá, a primeira coisa, eu já vou te adiantar, sempre que você quiser, essas técnicas são universais. Essas técnicas são universais. Tudo que eu vou começar a te ensinar daqui para frente vai servir para replicar para outros dashboards. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é habilitar a aba Developer. Por quê? Porque aqui é que tem botões diferenciados que vão te ajudar a dar um poder visual para os seus dashboards. João, não tenho isso aí habilitado, como é que eu faço? Clique em qualquer lugar onde você estiver, aba Data, Page Layout, Insert Home, não interessa.
Clica com o mouse direito em qualquer lugar, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Clica em Customize the Ribbon e dá um check aqui para habilitar a aba Developer. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque aqui dentro da aba Developer, em Insert, você vai encontrar um conjunto de comandos, um conjunto de botões que vão te ajudar, vão te auxiliar a fazer assim, dashboards dinâmicos, ou seja, você vai ter ali alguns botões diferenciados que poucas pessoas conhecem, que poucas pessoas sabem usar para dar um poder visual, um poder a mais. E não só, isso também vai te permitir fazer com que seus boards, teus gráficos dancem no sentido literal da palavra. Então, o botão que eu vou usar nessa aula, que não é o único que existe aqui, é este aqui, Option Button. Por quê? Porque eu quero mascarar esse botão aqui dentro deste mapa. Ok? Basicamente eu quero mascarar esse botão aqui dentro desse mapa. Então veja só, Option Button aqui, eu vou apagar a informação, vou deixar assim. Venho para aqui, faço de novo Insert, faço um segundo Insert, e eu vou mascarar o outro em cima do mapa de Angola. Aqui está, inclusive eu vou apagar esse texto que está aqui. Eu vou apagar esse texto que está aí. Então está aqui, eu tenho aqui dois botões, Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar por cima deste botão, vou clicar por cima com o mouse direito, vou fazer Format Control. Já por que você apagou o nome? O nome não é necessário, o nome é. Só que dessa vez eu não preciso do nome, porque eu quero mascarar esse botão através deste mapa. Ou seja, é como se eu quisesse que esse botão ficasse por trás desse mapa. O usuário não precisa saber que existe esse botão. Ele só precisa ver o mapa. Ele só precisa clicar no mapa. Ele só precisa interagir com o mapa. Ok? Então eu quero mascarar. É por isso que eu apaguei o texto. É por isso que eu apaguei o texto e eu quero mascarar. Então vamos lá, primeira coisa, antes de estar preocupado em mascarar, etc., eu quero fazer com que esse botão funcione. Como é que eu faço com que esse botão funcione? Simples. Aqui por cima dele, eu vou clicar com o mouse direito, right click, vão aparecer essas opções. Eu vou clicar aqui em Format Control, ou seja, formatar o controle, formatar o botão. Vou clicar e vai aparecer essa janelinha aqui, que diz assim, Uncheck and Check, ou seja, selecionado e não selecionado. A única coisa que eu preciso me preocupar em configurar é onde é que o Excel vai guardar a informação disto. Como nós estamos a trabalhar aqui nesta segunda aba, eu já vou selecionar aqui e vou guardar essa informação em algum lugar aqui. Eu posso, por exemplo, deixar aqui e vou clicar OK. Então veja só, quando eu seleciono ali, o Excel já chama essa célula de 1. Quando eu clico aqui, ele já chama de 2. Ou seja, ao configurar um, ele configura os dois simultaneamente. Por quê? Porque esses botões são mutuamente exclusivos. Como assim? Quando você seleciona um, deseleciona o outro. Quando você seleciona um, deseleciona o outro. Então, ao clicar aqui, nesta célula eu tenho o número 1. E ao clicar aqui, nesta célula eu tenho o número 2. Em outras palavras, 1 significa Moçambique e 2 significa Angola. Neste exato momento eu acabei de criar uma lógica para conseguir fazer com que isto aqui fique dinâmico. Jogo, como assim? Por quê? Porque se eu tenho uma célula que está vinculada a um botão que meu usuário vai estar a clicar e essa célula muda à medida que meu usuário clica, então isso é o gatilho, isso é o pilar para que eu consiga deixar todo o meu dashboard 100% dinâmico. Então eu disse, nessa aula eu vou te explicar técnicas diferenciadas e exclusivas para construir dashboard 100% dinâmico que pouca gente sabe fazer. Então a primeira coisa que você precisa anotar é, vou habilitar a aba Developer porque preciso de botões especiais. Qual é a principal vantagem? Por que botões especiais? Porque são bonitos ou não? Porque eles te permitem fazer isto, deixar uma célula dinâmica. O teu usuário ao clicar aqui, ele vai deixar dinâmico. Só que agora eu quero mascarar este botão. Como assim? Eu não quero que meu usuário veja este botão. Eu quero que meu usuário interaja com o mapa. Só que veja só que interessante. Quando eu apareço aqui, aproximo o mouse aqui, o Excel não consegue reconhecer que isso aqui é um botão, porque realmente isto não é. Se isto aqui fosse um botão, o mouse ficaria assim com este símbolo aí, como se estivesse a apontar para um icon, alguma coisa assim. Mas quando você aponta para aqui, por exemplo, o Excel já não reconhece. O que eu vou fazer é colocar este botão por cima do mapa de Moçambique. Agora sim, os órgãos vêm para aqui, vai selecionar no botão. E eu vou fazer o mesmo com este aqui. Vou colocar ele por cima do mapa de Angola. Vou colocar ele por cima do mapa de Angola. Veja só que interessante. O usuário agora que aproxima, ele clica aqui, clica aqui. Jô, ficou feio, porque está a ver essa bolinha. Como é que nós vamos fazer? Simples, simples. São técnicas diferenciadas, é isso que eu te disse. Só com essas técnicas que eu vou te entregar aqui nessa aula, vai ser suficiente aí para você conseguir resolver, fazer assim,
construir vários e vários dashboards usando as mesmas técnicas. Isso aqui é normal. Sempre que você tiver um botão, anota isso. Todos esses comandos estão aqui, basicamente todos, não são formatáveis. Ou seja, não é possível, por exemplo, o Excel não te dá a opção de vir aqui e formatar este botão. Por exemplo, se eu mudar a cor aqui, alguma coisa assim, o Excel não dá a possibilidade. Ele só formata o fill, mas ele não me dá a possibilidade, por exemplo, de ocultar esta coisinha, essa célula. A técnica simples que existe aqui é vir fazer insert, shape, inserir uma outra shape, que é igual a essa cor do fundo, colocar aqui por cima e ajustar essa shape à cor do fundo. Nesse caso é o vermelho, colocar o vermelho e o outline colocar no outline, simples. Então aquele botão na verdade ainda continua ali. Agora quando o usuário clicar ele vai ver aparecer, mas depois ele não vai entender muito bem o que aconteceu. E o mesmo vamos fazer aqui para Angola, é por isso que eu estou a tentar puxar isto um pouco para cima, que é para aproveitar aquela parte vermelhinha. Inclusive eu até só vou copiar esta shape aqui, Ctrl C, vou fazer Ctrl V aqui e também vou tapar esta parte aqui do mapa de Angola. Veja só que interessante. Agora quando a pessoa olha, ela só vê botões, aproxima o mouse e percebe que o mouse virou, ficou assim como se tivesse uma seta, mas na verdade é um botão. E não só isso aqui que eu estou a te entregar até aqui, só isso aqui é suficiente já para as pessoas não entenderem em que nível de em que nível de jogo você está a jogar hoje. Por quê? Porque eu estou a te entregar conhecimentos diferenciados realmente, que vão assim fazer muita diferença aí no seu dia a dia. Vão causar efeito uau aí para as pessoas vão estar a interagir com os seus painéis, com os seus dashboards, com os seus relatórios, ok? Então vamos lá, já temos aqui um campo dinâmico. Então a primeira coisa, anota isso, a primeira coisa que eu preciso para que eu preciso fazer aqui de início é descobrir que informação foi selecionada. Por quê? Porque com base na informação selecionada é onde eu vou fazer meu gráfico. Então se eu quisesse fazer meu gráfico, por exemplo, com base nesses números, no momento que o usuário trocasse para Angola, eu já não conseguiria. Por quê? Porque os meus gráficos teriam que ter sido feitos por este. Só que se o usuário selecionar Moçambique, também já não funcionaria selecionar aqui. Então, para eu não sofrer, eu só preciso de uma nova coluna com a informação selecionada. Então, eu vou fazer uma nova coluna aqui e através dos dados que vão estar nessa coluna, eu vou mudar, ou seja, através de uma fórmula, eu vou mudar. Se aqui for 1, é Moçambique, se aqui for 2, é Angola. Inclusive, eu posso fazer aqui isto através da fórmula IF. Então, anota aí. Se você não quer sofrer, presta atenção. Se você não quer sofrer com a construção de gráficos dinâmicos no Excel, se você quer fazer painéis assim altamente executivos, uma das coisas que você vai precisar dominar são fórmulas. São fórmulas. Principalmente, anota isso, principalmente fórmulas lógicas, fórmulas de matemática e trigonometria e fórmulas de lookup and reference. Esses três conjuntos de fórmulas são assim os mais importantes para que vão te ajudar nessa jornada para construir dashboards dinâmicos com pouco esforço, ok? João, me dá um exemplo na prática, tá aqui. Qual é o país selecionado? Tá fácil. If, que é uma das formas que faz parte desse conjunto. João, não sou bom de formas, também não precisa conhecer todas as formas que estão aqui, não precisa memorizar. Você está a dizer que essas formas estão aí não são importantes, não tem nada a ver. Estou a dizer que não precisa memorizar as formas. Por quê? Porque existe uma linguagem por trás aqui do Excel que você precisa saber interpretar. Então vamos lá. Toda fórmula começa com um sinal igual. Está aí, igual. Depois nome da fórmula, if. Depois abrir parênteses. E o nome da fórmula sempre aponta para o que a fórmula faz. If, o que faz? Lógico, resolve um problema lógico. Inclusive, quando você não abre parênteses, o Excel já preenche aqui um texto auxiliar para você ter a capacidade de entender o que aquela fórmula faz. Então, anota isso. Não precisa memorizar a fórmula, precisa entender a linguagem, a gramática que está por trás, ok? Vou abrir parênteses, ele diz aqui, teste lógico. Qual é o teste lógico? Se este for igual a 1, e ele diz aqui para eu colocar vírgula no seu computador, pode ser ponto e vírgula, não interessa, você só precisa obedecer este padrão, você precisa ter a capacidade de interpretar isto aqui. Então, vou colocar vírgula, como manda o meu computador, e depois ele diz qual é o valor que você quer preencher se for verdade. Se for verdade, por exemplo, eu quero preencher aqui MOS. João, por que você colocou esse texto dentro de plicas? Porque é um texto, ok? Não é um número, é um texto. É por isso que eu não coloquei fora dessas plicas, coloquei dentro. Vou fazer vírgula. Se não for MOS, o que vai ser? Vai ser a Angola.
vou fechar parênteses, enter. Tá fácil. Então, se o usuário lá mudar, por exemplo, para Angola, tá aqui, aqui vai mudar para Angola. Aqui, então você vai perceber que tudo vai se embasar através disso. Veja só, aqui está Moz, eu vou chegar aqui, vou clicar em Angola, automaticamente ele mudou aqui. Não, ele primeiro mudou aqui e através desse valor ele mudou aqui. Essa aqui é a principal nuance para você conseguir fazer dashboards dinâmicos. Sempre precisa ter um campo. Aquele campo é que vai estar a mudar todo o seu jogo, todo o seu jogo. Então tá fácil. Então vamos usar a mesma lógica aqui. Se for um, pega a informação daqui, se for, não. Também existem outras formas, é aquilo que eu te disse. Vamos lá usar então uma outra fórmula. Vamos lá usar então uma outra fórmula que também vai nos permitir. Usamos aqui a forma do grupo de conjunto de fórmulas lógicas. Vamos usar uma agora de lookup and reference, tal e qual como eu te prometi. Index. O que a função index faz? Ela encontra um valor mediante uma referência informada. O que é uma referência? Referência é uma linha e uma coluna. Então, o que ela faz? Ela faz o seguinte: num conjunto de células, você vai informar uma linha e uma coluna. Ela vai te retornar o valor que vai estar nessa linha, nessa coluna. Já me dá um exemplo. Qual é o conjunto de fórmulas? É o que ela está perguntando aqui. Array significa conjunto de fórmulas. Qual é o conjunto de fórmulas? De células, desculpa. Esse é o conjunto de células. Vírgula. Agora me informa a referência. Qual é a linha? Eu poderia, por exemplo, colocar 1 ou 2. Só como eu não quero colocar nem 1 ou 2, eu quero que esse valor venha de forma dinâmica. Então eu selecionei aqui. Onde vem? Isso aqui está tapado. Vamos lá fazer aqui embaixo. Index. Vamos lá. Qual é o conjunto de células? Onde você está procurando uma referência. Esta aqui. Vírgula. Qual é a linha que você pretende retornar? É linha 1 ou linha 2? Eu vou chamar de linha 0, que é exatamente esta linha onde eu estou. Vírgula. Qual é a coluna que você quer retornar? Coluna 1 ou coluna 2? Eu quero a coluna X, que é a coluna que está aqui. Vou fechar parênteses, vou clicar um Enter. Então está aqui, ele retornou 56. Se aqui fosse 1, ele retornaria 90. Então, jogo, como é que você vai garantir que essa informação esteja consistente? Simples. Aqui eu vou trancar esta forma, porque eu quero replicar esta forma para todo lugar. E aqui está. Jogo, como é que você garante que isso vai funcionar? Por quê? Porque ao mudar aqui para Angola, ele vai mudar aqui. Aqui também vai trazer informação da Angola. Está aqui 82, 78, 80, 80, 80. Veja só que interessante. Cliquei aqui, agora ele também mudou aqui. Então tá fácil. Tenho a base quase pronta para entregar meu dashboard. Só que tem um problema. Esse dashboard não vai ser feito somente com essa informação. O usuário ele quer olhar apenas 5 anos. Apenas 5 anos, ok? Pode ser, por exemplo, de 2000 a 2005. E tem quem quer olhar, por exemplo, apenas 3 anos. Na verdade, seria até 2004. Tem quem quer olhar apenas 3 anos, 2 anos, por aí vai. E não precisamos desenvolver também essa lógica, essa inteligência para deixar aqui por trás. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Simples. Eu sei que para fazer esse gráfico, eu preciso ter informação aqui, né? Então, eu posso escrever simplesmente aqui, por exemplo, 2000. Simples quanto isso. Então, o meu primeiro desafio é fazer com que o usuário mude o ano selecionado também de forma dinâmica. Então, eu trouxe esse exercício de propósito. Por quê? Porque você vai ver as coisas já se repetirem aqui. A primeira coisa dinâmica que nós fizemos foi esta aqui, de ter esse botão. Nós agora queremos uma segunda coisa dinâmica. Vamos querer uma terceira, mas queremos uma segunda coisa dinâmica. Qual é essa segunda coisa dinâmica? É selecionar um ano de forma dinâmica, de 2000 até 2021. Jogo, como é que você vai fazer isso? Simples, de novo. Veja só as coisas já se repetirem. De novo, insert. Vou procurar um botão apropriado. Nesse caso seria um spin button. Como é que se insere spin button? Desculpa, corri, né? Insert. Procura aí o botão que você quiser. Este aqui é o spin button. Seleciona nele. E depois insere simplesmente assim numa célula onde você quiser, ok? Eu posso deixar, por exemplo, aqui. E aqui tá. E vamos formatar daquele mesmo jeito. Mouse direito, format control. Depois ele vai dizer aqui valor mínimo, valor máximo. Eu vou colocar aqui valor mínimo 1, valor máximo 20, se não me engano. Cada vez que ele clicar para cima ou para baixo, ele tem que aumentar em quantas casas decimais? 1 a 1, simples quanto isso. Então, qual é o valor, esse valor incremental change? Qual é a célula que você quer guardar esse número? Lembra daquela primeira nós guardamos aqui, então essa segunda eu posso guardar aqui. E vou clicar um OK. Então aqui está 1.
Jô, clica aqui 2 vezes para ver quando é que vai ficar. 1, 2, tem que ficar 3 lá, né? Tá aqui, 3. Pronto, está a funcionar. Então vou inclusive pintar essa célula aqui para eu não me esquecer apenas. Então tá fácil. 3 tem que ser ano 2002. Se aqui for 1, tem que ser ano 2000. Lembra daquilo que eu falei? Para você construir dashboards dinâmicos de forma simples, além de ter que usar esta técnica aqui, você vai precisar, além de usar esta técnica de guardar a informação numa célula, você vai precisar de conhecer 3 conjuntos de fórmulas. Ou quais são? Fórmulas lógicas, formas de lookup and reference e formas de matemática e trigonometria. Eu disse que vou te provar e vou. Através agora, de novo, da mesma função index, nós vamos conseguir descobrir qual é o ano selecionado. Veja só que interessante. Vou fazer aqui index. O que a função index faz? A função index encontra um valor numa lista. Você primeiro informa uma lista e nessa lista, através da linha e da coluna, você consegue encontrar um valor. Me prova. Ele diz assim, array. O que é array? Array é uma lista. Em outras palavras, é um conjunto de células. Selecionei aqui, está aqui, array. Pronto. Inclusive, eu posso até trancar isso. Cliquei F4, tranquei, vírgula. Depois ele diz qual é a linha. Se a linha for 1 lá, tem que ser 2000. Se for 3, tem que ser 2002. Ao invés de escrever isso de forma manual, eu simplesmente clico aqui e fecho parênteses para o Excel conseguir pegar essa informação de forma dinâmica. E aqui está, 2002. Já clica aí mais 2 vezes para cima, 2003, 2004. Vamos lá ver, está aqui, 2004. Ponto, não é magia, está a funcionar na prática aqui, você a ver, ok? Então vamos lá. Tenho aqui já um ano de forma dinâmica, então tá fácil também pegar a informação aqui selecionada de forma dinâmica, porque é só fazer a mesma coisa, mas para aqui. É só fazer a mesma coisa, mas para aqui. Inclusive eu vou copiar essa forma, vou fazer um Ctrl V aqui, só vou ajustar. Aqui tinha que pegar a informação daqui, e aqui onde vem ano tinha que pegar a informação daqui. Tá fácil. E aí tá, 2004, 120. Veja só que interessante, 2004, 120. Isso mesmo, porque é informação de Moçambique. Se fosse Angola, vou colocar 2 aqui, veja só, 80. Veja só que interessante. E aí o usuário chegou aqui, clicou mais 2 vezes para baixo. 2 vezes para baixo seria 2002, 111, e aí tá, bonitinho. Então vamos lá. Qual é meu principal desafio agora? Meu principal desafio agora, e você vai começar a perceber isso aqui, fazer gráfico é a coisa mais... Anota isso, escreve aí no teu caderno. Fazer gráfico é a coisa mais simples que existe no Excel. Então qual é a coisa mais complexa? A coisa mais complexa é pensar toda esta base, porque o gráfico é a coisa mais simples. É só selecionar a tabela e inserir o gráfico que você quiser. Então fazer gráfico é a coisa mais simples que existe aqui, ok? O que é mais difícil é preparar o solo, é arar o solo, é fazer a base, é preparar a base, fazer as fórmulas, usar aí, vir aqui para o develop, inserir os botões, usar essa lógica, inserir aí o index, if, etc, ok? Então vamos lá. Aqui nós já temos a informação de 2002. Então vamos lá, qual é o próximo desafio? O próximo desafio é conseguir ter mais 5 anos para frente, mediante aquilo que o usuário vai escolher. Ixi, como assim? O usuário pode, por exemplo, dizer assim, quero ver apenas 2002, mas eu quero ver 2002 e quero comparar essa informação com mais 5 anos para frente, por exemplo. Então, como é que nós tínhamos que fazer? Temos que ter um botão que nos permite avançar, ir para frente ou ir para trás. Precisamos inserir mais um botão. Veja só que interessante. Já você fez isso de propósito, fiz, que é para você entender a lógica. Estou a trazer vários aspectos dinâmicos aqui. Trouxe o dinâmico, por exemplo, através das moedas. Aliás, através das províncias. Trouxe o dinâmico através do ano. Estava 2002 lá, agora está 2004. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está lá, 2010. Por aí vai. Agora eu quero trazer o dinâmico através de uma outra nuance. Quero trazer o dinâmico também através de anos para comparar. Então vou clicar, vou fazer right click, format control. Então vou comparar mínimo valor 1, no mínimo um ano selecionado, no máximo 5. Incremental change 1, ou seja, cada vez que eu clicar seta para cima ou seta para baixo, ele tem que aumentar ou diminuir em uma unidade. Onde é que você vai guardar esse valor? Onde eu quiser. Eu vou guardar aqui. Ok, inclusive venho para aqui e dou destaque agora a esta nova célula. Aí, tá aí, 1. Vou clicar agora umas 50 vezes para cima e pronto. Claro que lá tem que estar 5. Por quê? Porque eu limitei até 5. Então agora o meu desafio é conseguir garantir se aqui... Vamos lá. Vou diminuir. Lá está 1, certo? Se aqui, vamos lá, if, se nesta célula, presta atenção, se nesta célula, essa aqui é a habilidade mais importante que você precisa desenvolver aqui no Excel.
A habilidade mais importante não é conhecer 50 fórmulas e saber fazer 100 gráficos, mas é ter a capacidade de combinar tudo isso para resolver problema. É lógica. E lógica é treinável. Jô, você é bom de lógica, não tem nada a ver. Lógica é treinável. Qualquer um, inclusive meus alunos, também desenvolvem. Eu ensino meus alunos a desenvolver a capacidade de usar lógica no Excel, ok? Não é simples. Então vamos lá. Qual é a lógica aqui? Se aqui for maior do que 1, veja só, se for maior do que 1, então eu, eu posso ter mais um ano. Não sei, se aqui for, vamos supor que aqui é 2, ou é 3, ou é 4, não interessa. Se aqui for maior que 1, significa que usuários que quer comparar o ano anterior mais uma unidade. Então, se aqui for maior que 1, vamos fazer este ano mais 1. Se não, vamos colocar NA, abrir e fechar parênteses. O que é esse NA? Esse NA é uma forma para dizer dá erro, não aplicável. Tá aqui, ele disse não aplicável. Mas se você mudar aqui para 2, veja só, ele já trouxe 2011, que é o ano a seguir a 2010. Só que por que eu coloquei mais 1? Coloquei mais 1 justamente por isso, porque se eu diminuir o ano aqui para 2009, então aqui tem que ficar 2010. Tá fácil. Então aqui, por exemplo, eu posso usar a mesma forma para colocar aqui embaixo. Posso usar a mesma forma, só preciso ajustar aqui. Posso usar a mesma forma. Por que eu posso usar a mesma forma? Porque se aqui virar para 1 ficar NA, se aqui virar NA, mas aqui não deu erro, tinha que dar erro. Então vamos fazer assim. Então vamos usar uma outra lógica. Precisamos garantir que aqui dê erro quando aqui também der erro, ok? Então vamos lá. Na verdade isso aqui está errado, né? Aqui seria, vamos lá, deixa-me pensar. Jô, é normal acontecer isso de dar um blank na cabeça? É por isso que estamos a falar aqui de lógica. Você pode conhecer 50.000 fórmulas, 100.000 gráficos, mas se você não tiver a capacidade de combinar todo esse conhecimento para resolver um problema, então não adianta de nada, ok? Então o que eu preciso aqui? Se o ano é 2010, eu preciso pegar a informação de 2010 aqui. Qual é a fórmula que tem aí para conseguir fazer isso? Vamos lá. Vamos usar aqui primeiro. Existe uma função, deixa eu te mostrar a função match, o que ela faz. A função match, ela encontra a referência de um número num conjunto de células. Ou seja, se eu quero saber onde é que está 2010 aqui, em que linha está, eu posso fazer assim, lookup value, qual é o valor que eu estou a procurar? 2010, vírgula. Onde é que eu estou a procurar? Estou a procurar aqui. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar a linha, nesse caso é 11. Então, João, por que você não faz simplesmente este mais um, por exemplo? Também poderia, é uma lógica que acabei de pensar agora. Para garantir, posso fazer assim também. Então, como eu sei que este aqui vai me retornar a linha, eu posso copiar esta fórmula, fazer a fórmula index, neste conjunto de células. Qual é a linha que eu quero retornar? Ctrl V, quero retornar aquela linha que tem o número 2010. Já ficou complicado. Exatamente, é aquilo que eu falei. Uma das principais habilidades que você precisa desenvolver aqui no Excel é combinar fórmulas. É combinar tudo isso aqui que você, todo esse background, todo esse know-how, todo esse conhecimento que você tem para resolver problemas complexos. Okay? Então tá aqui. Agora, por exemplo, se o usuário disser assim, se eu quero ver uma linha, ele vai dar erro nos dois. Se eu quero ver até 2, vai funcionar. Então, se ele quiser ver até 3, vamos usar exatamente a mesma lógica. Vai ser if se este número for maior que 2, então vamos fazer este mais 2, se não, NA, erro, ok? E vamos usar aqui a mesma lógica, basicamente aqui. Vamos usar basicamente a mesma lógica, só que aqui vamos arrastar, vamos pegar este ano que está aqui. Então tá fácil, se aqui ver 3, tá aí, ele funcionou. Jô faz mais, vou fazer mais. Jô faz mais, vou fazer mais. Vou pegar aqui, vamos usar a mesma lógica. Se este valor for maior que 3, então, se este valor for maior que 3, então vamos pegar este mais 3. Se não, NA, não aplicável, tem que dar erro. E aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ok? Inclusive eu posso já aproveitar para trancar aqui F4 para facilitar. E aqui tá. Se aqui virar 4, então pronto, aí tá.
Jô de novo, vamos, se, ei, presta atenção, se este for maior que 4, vírgula, vamos fazer este, mais 4, vírgula, se não, NA, não aplicável, não aplicável. E aqui vamos fazer a mesma coisa, vou arrastar dessa forma, aí tá, isso aqui virar 5, aí está. Então o que vai acontecer aqui? Se o usuário baixar aqui, por exemplo, ele vai dar erro nestes dois. Então tá fácil. Eu vou colocar aqui no máximo primeiro, vou colocar aqui no máximo, eu vou inserir um gráfico por cima disto. Eu vou inserir um gráfico por cima disso, vou fazer insert, vou inserir um gráfico por cima disto. E aqui o gráfico não está a sair bem, por causa desses números. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas fórmulas, vou deixar mais ou menos aqui, e eu vou fazer aqui um texto que vai servir de rodapé, de legenda desse gráfico. Então vamos lá, existe uma coisa aqui no Excel chamada concatenação. O que é concatenar? Concatenar é somar texto. 1 mais A, quanto é que dá? Daria 1A. Só que como o texto não se soma, texto concatena-se, ou seja, concatenar é juntar esses textos, ok? Então, quando você tem números e letras, você quer juntar, você não soma, você concatena. Então, como é que se concatena? É exatamente assim, vamos lá. Por exemplo, aqui seria 2009, esta célula. Concatenar, usa o sinal de i comercial, depois come um texto. Você coloca o sinal de plica e escreve o que você quiser aí dentro. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim. Vamos começar ao contrário. Ano, espaço, clicas, concatenei com 2009. E aí tá. Então tá aqui. Concatenei. Então eu posso usar isto e isto para fazer o meu gráfico. Por que estou a fazer isto? Porque eu quero o rodapé. Isto aqui como está um número, o Excel está trazer também como se fosse um gráfico, mas eu quero um rodapé. Agora sim, veja só daqui, ano. Inclusive eu já vou fazer Ctrl X disso. Selecionei simplesmente por cima do gráfico e cliquei Ctrl X. O que eu fiz? Eu cortei o gráfico. Eu vou voltar para aqui, vou fazer um Ctrl V. Eu colei o gráfico agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois botões, vou deixar um pouco aqui do outro lado. Como é que você fez para pegar os dois? Como isso aqui são objetos, se você quer pegar, por exemplo, este e este, tudo junto, e passear com eles, por exemplo, a única coisa que você precisa fazer é seleciona num deles. Vou selecionar aqui com o mouse direito primeiro. Agora vou apertar a tecla Ctrl, vou selecionando os outros. Vou selecionando os outros, vou selecionando os outros. E cada vez que você arrastar, você leva toda a família junto, ok? Simples quanto isso. Então o que eu vou fazer é selecionar este e trazer eles para aqui. Vou pegar o gráfico, e vou deixar o gráfico mais ou menos aqui. Então vou pegar estes dois novamente e vou deixá-los. Eles estão por trás, aqui isso também é um conceito importante. Eles estão por trás, por quê? Porque este objeto foi adicionado depois de eu ter criado isto. Então para trazer eles para frente, eu tenho que clicar neste, tenho que clicar nele e fazer aqui um... Ok, não me dá a opção de trazer eles para frente por causa deste objeto, mas eu posso fazer aqui. Posso selecionar este gráfico, fazer formato contra, shape, no fill, retirei o fundo. Agora sim eu consigo colocar eles aqui, por exemplo. Porque eu, por teimosia, mesmo quero colocar eles aqui e tá tudo bem. Então veja só que interessante agora. Quando você faz isso, quando você faz isto aqui, opa, não consigo selecionar porque estão dentro do gráfico. Então vamos fazer assim, para facilitar, vou abdicar da minha teimosia e vou deixar eles em outro lugar, ok? Vou deixar eles mais ou menos aqui. Podemos fazer basicamente isto. Então veja só que interessante aqui. Veja só que interessante aqui. Quando você seleciona isso, ele começa a mudar. 2009 a 2013, agora 10 a 14. Posso diminuir, posso tirar o 14, está aqui. Tirei. Eu não quero que apareça NA, quero que apareça texto vazio, por exemplo. É uma das manipulações que você vai precisar fazer. É por isso que eu disse, você precisa dominar fórmulas. Quando aparece NA, o que acontece na prática? Simples, você vê que aqui deu erro. Então tá fácil. Como é que você corrige isso? Você só precisa fazer aqui um if error. Lembra de novo, veja só que interessante. Forma de manipulação de lógica. If error. Tá aqui, usamos a if, estamos a usar if error. Usamos a match. Onde é que está match? Tá aqui match. E usamos a index, por exemplo. Então assim, são esses três conjuntos de forma que você precisa dominar para conseguir fazer painéis assim muito, mas muito dinâmicos mesmo, ok? Então deu erro, mas eu não quero que apareça erro, eu quero que apareça vazio. É só fazer if error. Se tudo isto aqui der erro, Excel, por favor. Opa, escrevi errado ali. É if error. Se tudo isto aqui der erro, Excel, por favor.
coloque aí plicas vazias. E você pode fazer o mesmo aqui, por exemplo, if error, se der erro, vírgula, plicas vazias. Excel, se aqui também der erro, também quero. If error, vírgula, plicas vazias. Então, if error é a função, é a fórmula que te permite mascarar o erro sempre que der erro. Ou seja, sempre que der erro, o Excel sempre mostra depois números errados, etc. Mostra o erro, nesse caso, NA, alguma coisa assim, erro de divisão, etc. Se você não quer isso, simplesmente usa a função if error para mascarar. Então aqui está. Só que agora o usuário, por exemplo, ele não consegue entender isto aqui de Moçambique ou é de Angola, está baralhado. Então podemos fazer aqui um título dinâmico, podemos trabalhar um pouco mais. Então vamos lá, João, como é que eu faço um título dinâmico? Usando a concatenação. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, província selecionada, está fácil. Eu posso vir aqui, por exemplo, inserir uma shape. Posso vir aqui inserir uma shape. Posso inserir uma shape aqui, cujas cores talvez até combinem com esse botão. Ok? Posso colocar aqui, por exemplo, shape fill a combinar um pouco com esse botão. Outline, posso colocar black. Posso vir aqui fazer igual e pegar simplesmente a informação que está aqui. Por exemplo, eu já tenho um título dinâmico. Inclusive eu posso centralizar isso. Aí, meu título já está dinâmico. Se eu fizer assim, está aqui, Moz, Angola. Veja só que interessante. Veja só que interessante. Moz, Angola, muda aqui. Muda ali os anos. Quero comparar 2009 a 2013. 2008, agora vou para cima. 2012 a 2016. Por aí vai. Não, só quero olhar 3 anos. Aqui está. Quero olhar, sei lá, 26 anos. Aí está. Aí está. Aí está, ok? Então vamos lá. Vamos lá trabalhar esse título, por exemplo, aqui, informação anual. Quero informação anual, Ju. Como é que eu faço? Simples. Primeiro, eu sei que o primeiro ano é este, é 2012. Eu sei, ano 2012. Agora posso concatenar esse texto, abrir plicas, dar espaço, ok? Ano 2012 ano 2012 preciso do outro ano. Só que imagina se aqui tiver um, por exemplo, não terá nenhum outro ano, né? Então eu vou dizer assim, if, se aqui for igual a 1, coloca vazio. Se não, se aqui não for 1, faz index. É só que interessante. Pega o ano que está aqui através deste número selecionado. Então veja só o qual a combinação de formas é importante. Se aqui tivesse 2, aqui já ia aparecer 2013. Então eu vou concatenar isto. Vou concatenar isto com essa informação que vai estar aqui. Se aqui for 1, não vai ter nada. Então está tudo bem. Está tudo bem. Só que esta partinha, esta plica aqui, eu não posso deixar aqui porque o ano 2012 ele fica mal. Fica ano 2012 hífen sem nada. Então o hífen eu vou fazer aqui nessa outra fórmula. Então aqui eu vou tirar este hífen. Vou tirar esta concatenação com o hífen. E aqui onde ele colocou 2013 aqui, eu vou concatenar. Veja só que louco. Veja só que louco. Vou colocar plica, vou concatenar com o index. E aqui está. Então se aqui for 1, aqui vem simplesmente ano 2012. E se o usuário for aumentando, ele vai trazendo a informação para aqui. Já que a informação está aqui nessa célula, então está fácil. Eu só preciso pegar neste título, fazer igual, sinal de atribuição e vincular a esta célula. Então aqui está. Se eu agora, por exemplo, subir aqui, eu já sei 2013 a 2016, mas não, eu quero até 2017. E aí está. Inclusive eu posso fazer aqui assim, right click, add labels. Então aí os títulos, posso remover isto, posso pintar o gráfico aqui. Quando você seleciona por cima do gráfico, você vem aqui em formatar o fio. Você também pode talvez deixar uma cor que combine. Então aqui está um dashboard feito de forma simples, usando conceitos universais. Como assim conceitos universais? Tudo isso aqui que eu te entreguei nessa aula é suficiente para você conseguir construir não só este dashboard que eu trouxe, mas alguns outros. E assim, existem outras várias técnicas, outras várias nuances que eu sugiro que você acompanhe as minhas aulas, porque eu vou estar a explicar uma delas. Por exemplo, podemos brincar com isto aqui, podemos fazer assim, podemos formatar, vir aqui, começar a trabalhar a parte de cores, porque só brincar com cores, por exemplo, só brincar com cores já é um mundo, ok? Já é um mundo. Só o jogo de cores no Excel também já é um mundo. Por exemplo, isso poderia ficar assim, talvez seria mais uau, por aí.
Depois a pessoa clica aqui em Angola, Moçambique. Jogo, quero até, por exemplo, Angola ficar vermelho, Moçambique ficar amarelo. Eu também existem também nuances e técnicas para você conseguir gerar esse tipo de resultado, ok? Então aqui tá. Te entreguei nessa aula passo a passo o que poucas pessoas sabem fazer no mercado. O que poucas pessoas sabem fazer no mercado. Então, se você gostou, deixa um like e se prepare para as próximas aulas. Se inscreve aqui para se preparar para as próximas aulas, ok? Beijo no seu coração, um abraço. Nos vemos por aí.